vocês se encontram, vocês estejam olhando, né? O que eu vou poder fazer depois? Onde é que eu vou me inserir? O que me interessa? Né? Nessa questão, a doutora Fernanda foi muito feliz agora em falar o seguinte, eu não sei se ainda é o caso de hoje do ambiente universitário, mas quando eu era um acadêmico de Direito, lá na década de 90, toda a formação jurídica era voltada para o litígio, era voltada para quando as coisas já não deram certo. E agora nós temos que estudar. E depois, né, com a prática do dia a dia, e principalmente depois de vir a me tornar tabelião de notas, eu percebi a importância da prevenção do litígio, da gente atuar para que os problemas não aconteçam, para que o litígio não aconteça. É muito mais barato, né, uma solução prévia ao litígio do que o processo que se arrasta, que as coisas não se definem, né? A gente lida muito com inventários, as famílias ficam brigando 20 anos, 30 anos, e as coisas não se definem. Então, essa é uma questão muito importante e acho que o ensino que eu tive naquela época realmente não tinha essa autocrítica, né? E eu percebi depois, e aqui vou contar uma briga com o doutor Alexandre, né? André, que é processualista, né? Vamos ver se eu vou para briga. É processualista, mas o que eu notei, o que eu advogo desde então, né, a importância do direito material. Eu me lembro quando eu era estudante de direito, eu pensava, processo civil, era louco por processo civil. Para quem vocês vão orientar, para quem vocês vão atender como advogados, como conselheiros, interessa o direito material. O instrumento, o processo, claro que vocês têm que dominar, mas a pessoa quer saber se ela tem o direito ou não, se ela pode isso ou não. Isso está no direito material. Não temos um litígio. Desculpe a brincadeira aqui, tentando dar uma clareada nas ideias aqui, não. Né? Enfim, descontrair o ambiente um pouco. Mas, então, nesse sentido, nesse sentido é que entra a atividade notarial e registral. Né? Ao fim e ao cabo, né, o direito busca a pacificação das relações. Né? E para a pacificação das relações, é necessário que haja segurança jurídica. E quem garante a segurança jurídica é o Estado, a força do Estado. Né? Se as coisas estão em desacerto, o Estado entra e bota as coisas em acerto. Mas o Estado, para reconhecer o direito e proteger as pessoas usando essa força do aparato estatal, ele estipula uma série de regras. E fazendo um resumo muito resumidamente, mas assim, ele diz, ó, se vocês fizerem as coisas direitinho, eu vou proteger. Então, se necessário, eu vou atuar em teu benefício. A verdade é que a gente busca quando faz um contrato bem feito, quando faz uma escritura bem feita, quando faz um registro, né, e se eu tiver um problema, o Estado virá em meu socorro. Né? Então, é só para a gente entender que nesse caminho, né, entre eu comprar um imóvel irregular aqui da Tayane, um pedaço de pão que ela me assina, ou eu comprar através de uma escritura em que foi observada a matrícula, foram tiradas as ônus, e papai, todo o trâmite correto, eu fazendo a escritura, eu vou ter a proteção estatal. O papel de pão, talvez, quem sabe, se alguém invadir, né, se eu vou conseguir ou não, talvez eu consiga me defender com uso capião, né, doutor? Mas é incerto. Então, é nessa seara que se insere
os serviços notariais de registro. E eles têm essa função, essa lei 8935 é a lei que regula a nossa atividade, ela veio depois da Constituição Federal, justamente para regular os serviços notariais e registrais. Ela diz, então, que os serviços notariais e registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Tecnicamente, está dito ali mais ou menos o que eu falei agora há pouco. Onde é que entra a publicidade? A publicidade de um registro público. Ninguém pode dizer que não sabia de determinado documento ou de determinada situação do imóvel. Se está lá no registro de imóvel, se concentra todas as relações jurídicas relativas àquele imóvel, está público lá, ninguém pode argumentar a ignorância daquela situação. Seja uma hipoteca, seja uma aliança fiduciária, seja uma ação repersecutória, enfim, N possibilidades. Né? Então, a publicidade, ela dá esse efeito, né? E se presume que todos podem conhecer aquela situação e não podem se furtar a conhecer. Autenticidade, presunção relativa de verdade. Isso é muito comum, é muito típico do ato notarial, dos tabeliães. Né? Aquilo que eu certifico que eu presenciei, que aquela pessoa esteve ali, naquele dia, manifestando a vontade daquela forma, para aquele fim, aquilo é a verdade. Claro que é uma presunção relativa, não é uma presunção absoluta. Pode ser provado que ela não estava, que ela estava em outro lugar, que ela nunca falou aquilo, que ela não compareceu para assinar aquela escritura, e que quem compareceu, alguém que apresentou um documento de identidade falso, ou qualquer outra situação. Mas o que eu quero dizer é que ela é prova suficiente, porque ela se presume verdadeira, e por isso é prova suficiente. Qualquer fato que eu, na minha função, né, não enquanto o Mário cidadão, mas o Mário tabelião, afirmar é a verdade, né, a não ser que judicialmente se consiga comprovar o contrário. E é uma prova suficiente, não precisa nenhuma outra prova paralela a isso para demonstrar aquele documento. Então, ali a autenticidade decorre muito da fé pública. Segurança é justamente aquilo, a estabilidade das relações jurídicas, o Estado vai reconhecer que aquelas relações se deram da forma correta, da forma como ele determinou que deveria ser, conforme, né, todo o aparato burocrático de lei, de regulamentos, enfim, que a gente tem, né, normas. E então ele vai ser necessário socorrer. E eficácia justamente os atos notariais, aí estou falando principalmente do meu, né, do serviço que eu sou titular, né, eles são destinados a ter um efeito jurídico, um efeito de transmissão da propriedade, um efeito até de construção de prova, por exemplo, em uma nota notarial, efeitos diversos, um reconhecimento de filho, né, são há um efeito prático na vida prática que é alcançado pelos atos notariais e registrais. Vamos ver. Qual é a próxima? O fenômeno da desjudicialização imobiliária. Aqui, eu resolvi colocar esse ponto para justamente instigar, né, a curiosidade dos senhores para esse campo que está se abrindo, que é gigantesco. Né? Eu não sei se alguém aqui já leu aquele livro, A Estratégia do Oceano Azul, né? Mas é um livro de administração, enfim, e que trata, né, dos mercados saturados e dos mercados que estão aí, que são um oceano azul, né? Um oceano em que você vai navegar com tranquilidade. Eu vejo esse nicho, digamos assim, do extrajudicial como um oceano azul, né? E vejo porque o abarrotamento do judiciário
é notório, né? Todos aqui sabem a quantidade de processos tramitando nos nossos tribunais. Uns dias atrás eu ouvi de alguém que era da Justiça Estadual que havia um processo na Justiça Estadual para cada 2 gaúchos. Não sei se cobrou, mas em algum lugar eu peguei esse número. Eles não estão falando só da Justiça Estadual, né? Não sei da Justiça do Trabalho, sei da Justiça Federal. Então, são milhares, milhares, milhares de processos. E os profissionais do direito, eles estão... e a gente sabe que há muitas faculdades de direito, né? Há muitos profissionais de direitos no Rio Grande do Sul. Eu não sei em que número está a OAB atualmente, mas... O Rio Grande do Sul tem mais de 5.000 advogados ativos. Sim. E no Brasil nós temos uma média de um advogado a cada 165 habitantes. Isso sem considerar bacharéis. Sim, seria muito maior. Entre advogado, Mas o que eu quero dizer é que esses advogados que foram formados numa formação voltada para o litígio, eles estão todos disputando esse espaço no mercado de trabalho da litigiosidade. Enquanto que os profissionais que labutam no extrajudicial, no preventivo, ainda são poucos, né? Então, acho que tem aí uma possibilidade, e por isso eu resolvi trazer essa questão para os senhores. Por isso o título da palestra, né, o futuro da advocacia. E realmente, não tem como a gente não pensar que é o futuro da advocacia quando o judiciário, abarrotado, está transferindo competências paulatinamente, né, dentro das possibilidades, dentro de uma segurança jurídica, mas transferindo aos cartórios, né? Eu não tenho dúvida que em alguns anos nós vamos fazer audiências, né? Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Não há mais como, porque o juiz, ou ele olha os processos, ou ele faz audiência, ou ele não... É desumana a carga de trabalho do judiciário. Então, o judiciário não dá conta, não vai dar conta, e nós temos que pensar em soluções, e a solução vai passar pelos serviços notariais registrados. Então, nesse caminho de desjudicialização, aqui eu vou basicamente citar, mas um grande marco em 2007 foi a possibilidade dos divórcios de inventários na via extrajudicial. Poder fazer um divórcio, poder fazer um inventário, hoje parece a coisa mais normal do mundo, mas na época foi uma revolução, né? Inclusive, muitos advogados se opuseram, né? Houve um momento, e hoje eu acho que aplaudem, né? Acredito que aplaudem essa alternativa. Porque realmente é uma possibilidade de se resolver a vida das pessoas. A pessoa se divorciou, a pessoa faleceu, tem como fazer na via extrajudicial com muito mais rapidez, né? E muitas vezes muito mais barato, inclusive, do que as custas judiciais. Então, esse foi um grande avanço. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça aumentou o alcance dessa possibilidade, incluindo menores, né, nos inventários e divórcios, e partilhas de divórcio, enfim. A única pendência ainda é uma regulamentação pelo Ministério Público sobre como vai se dar a participação do Ministério Público, já que envolve menores de idade. Mas isso está, assim, já deu na grande imprensa já saiu, né? Uma notícia aqui e outra ali dessa questão. Então, isso é questão de muito pouco tempo que vai ser uma realidade. Aí nós tivemos também a questão da mediação e conciliação, a questão do reconhecimento extrajudicial da usucapião, a adjudicação compulsória também na via extrajudicial, procedimento praticamente todo no registro de imóveis, e a execução extrajudicial de crédito hipotecário, de alienação fiduciária, enfim. Tudo que era
feito no judiciário e que possa vir ao extra, está vindo ao extra. Né? Então, isso eu acho que é um grande avanço, esse ganho de competências, e é uma coisa que fará, né, um intercâmbio cada vez maior entre os cartórios e os advogados, os operadores do direito de uma forma geral. Próximo. Então aqui temos a retificação extrajudicial do registro de assento civil, do registro de assento civil, os registros civis considerados com ofício da cidadania. Isso eu vou passando porque é matéria que demandaria tempo e nós acho que não cabe. Alteração de sexo, que é uma coisa mais recente, né, que está atingindo o registro civil. O registro civil era uma coisa, acho que muito tranquila, né, Catiane? E hoje está no olho do furacão dos acontecimentos, né? Essas mudanças de nome, de sexo, esse negócio é uma coisa que tá muito em evidência, né? Bastante, aumentou um monte. Anteriormente era tudo judicializado, né? Era tudo por via judicial, uma demora. Hoje em dia, então, facilitou muito para as pessoas, né? Para a população em geral, essa parte, porque tu pode fazer tudo administrativamente direto no cartório, né? A questão de alteração de gênero, agora tem a questão também que se tu quiser incluir um sobrenome familiar, apenas demonstrando, né, apresentando provas de algum familiar que tem aquele sobrenome, tu pode invocar o registro civil e fazer, né? Então, essa parte do registro civil está alterando bastante. Próximo. Vamos ver o que... Bom, eu vou fazer uma explanação muito breve sobre os diferentes serviços notariais e registrais. E uma pergunta, por gentileza, para a nossa colega, quanto ao registro civil. Fala, Rosa. Uma curiosidade, assim, à medida que a pessoa vai lá no cartório, por exemplo, a pessoa quer mudar de gênero, tem algum documento extra que ela precisa apresentar, alguma citação, alguma testemunha, além da vontade expressa dela naquele momento, por exemplo? Sim, pela Lei 14.382, que fez essa atualização daí na Lei dos Registros Públicos, tem elencado muitos documentos, eu não sei de cor, tá? Mas são muitos documentos que tu tem que apresentar. Não precisa de testemunha, é própria vontade da pessoa, né? Ela vai lá com todos esses documentos, são certidões negativas de protesto, as certidões negativas gerais, a certidão de nascimento, então, atualizada, e ela faz, então, um requerimento solicitando essa alteração. Aí, normalmente, eles alteram o gênero e alteram o nome. Aí, a gente faz, administrativamente, 10 dias úteis, emite já a nova certidão e depois comunica a todos os órgãos. A idade também tem que ser... acima de 18, sempre acima de 18. Bom, então, fazendo uma brevíssima explanação, né, para mim não me alongar e permitir depois a participação da doutora Fernanda e as perguntas, enfim, né, e toda a explanação da Catiane. Vamos, acho que acelerar um pouquinho, eu estou meio prolixo hoje. Bom, tabeliões de notas. Então, o tabelionato de notas, ele serve basicamente para recepcionar uma manifestação de vontade e dar a formatação jurídica adequada para ela. Né? Se eu não me engano, era o Orlando Gomes, tinha uma definição que era quase poética de contrato, que dizia assim, contrato é a veste jurídica das operações econômicas. Ou seja, uma operação econômica, ela está acontecendo, a vida privada é muito dinâmica, né? Todo dia se vê novas espécies de contrato e, né, a vida privada, pelo princípio da autonomia privada, né, em que tudo que não é proibido é permitido,
né? Ela cria, a economia pujante, ela é dinâmica, então ela precisa de um instrumento, né, um contrato que abarque aquela situação e dê a segurança jurídica que as partes que estão contratando precisam. Então, o tabelionato de notas, por meio das escrituras públicas, ele faz justamente esse trabalho, né? A pessoa vem ao tabelionato e diz, olha, eu tenho uma situação assim, assim, assado, eu quero que o imóvel tal vá para o meu filho tal, eu quero deixar não sei o que. Aí a gente vê se vai ser um testamento, se vai ser uma doação, se vai ter uma reserva de usufruto ou não, se esse usufruto vai ser requisível ou não. Enfim, a gente tem que ver aquela situação, né, e dar a roupagem jurídica adequada que a pessoa precisa para aquele caso, né? Muitas vezes é um caso simples, é uma compra e venda simples, mas muitas vezes não é. E aí entra uma complexidade que o tabelião atua até como um conselheiro. É só, olha, eu acho que a senhora é solteira, a senhora não tem filhos, eu acho que a senhora doar todo o seu patrimônio para o seu sobrinho, talvez não seja a melhor ideia, talvez a senhora melhor fazer um testamento, e aí esse bem vai passar para ele depois do seu falecimento, e não agora. Né? Então, às vezes, é muito comum as pessoas chegarem, eu quero fazer um testamento. Não, o caso é de doação. Não, eu quero fazer uma doação. Não, o caso é para testamento, e aquilo, né? O tabelião tem o ferramental teórico para direcionar o caso para a melhor solução daquela situação. Fora essa questão das escrituras, no tabelionato a gente autentica documentos, né, que vem daquela fé pública que eu falei, eu digo que aquela cópia é igual ao original, ou seja, é verdade isso que eu estou dizendo, a não ser que alguém prove o contrário, ou o reconhecimento de firma. Eu digo que a Tayane esteve aqui na minha presença e assinou o documento na minha frente, e isso é verdade para qualquer lugar que esse documento vá, a não ser que alguém em algum processo prove o contrário. Então, o tabelionato tem esse viés. Ali nós temos também os tabeliões oficiais de registro de contratos marítimos. Eu digo que isso aí é mais ou menos que nem anticrés, o negócio está no pódio, ninguém está vivo, então não vou nem entrar nisso. Tinha no Rio de Janeiro um tabelionato desse, não sei se ainda está funcionando ou não. Na época do concurso que eu fiz há 20 anos atrás, eu estudei, mas enfim, né? Tabelião de protesto de títulos, você sabe o que é, né? Protesto de dívidas, enfim, né? Títulos de crédito, até sentenças podem ser protestadas, enfim, uma forma mais rápida de obter uma compensação daquele crédito, né? Enfim, pagamento. Os oficiais de registro de imóveis, né? O registro de imóveis, então, eu costumo dizer, aí usando uma linguagem bem leiga, não é talvez nem um lugar adequado, mas eu costumo dizer que o registro de imóveis é como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Aqui em Caxias nós temos atualmente 2 zonas do registro de imóveis, então digamos que metade da cidade é de um e metade da cidade é de outro. E como se cada terreno fosse um pequeno pedacinho, um pequeno quebra-cabeça. E onde temos um prédio, nós temos várias pecinhas empilhadas, assim, né? Mas só para vocês entenderem que é como se as coisas se fechassem. Então, se eu quero saber a situação, olhando ali do Google Maps, né? Olhando de cima, eu quero saber a situação daquele imóvel, bom, eu vou na zona que aquele imóvel está, eu dou lá o imóvel endereço tal, ele vai me dar a matrícula, e a matrícula tem a descrição do imóvel, dizendo apartamento, pipipi, popopó, né, numa área assim, com tantos metros quadrados de área privativa, e toda a descrição, e diz quem é o proprietário, diz se aquilo tem algum gravame, alguma coisa, alguém entrou com uma execução e colocou ali na matrícula, então ele vai concentrar todas as informações daquele bem. Né? E qualquer coisa que eu quiser saber daquele bem, é lá que eu vou buscar, porque vai estar concentrado ali. Né? Então, o registro de imóveis tem esse efeito e esse efeito de publicidade. Qualquer pessoa pode ir lá, né, e pedir informações. Eu estou comprando imóvel, o cara me diz, está barato, vai lá ver a matrícula. Porque normalmente, se está muito barato, algum problema tem. E se tem problema, provavelmente vai estar na matrícula. Se não tiver na matrícula, faz um negócio rápido, né? E vamos fechar esse negócio. Enfim.
Vamos lá. Oficiais, registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas. O título dos documentos é um registro muito pouco conhecido, né? É um registro muito pouco usado, né? Ele, de uma forma geral, ele se presta muito a da publicidade de um documento, né? Como nós estamos aí em tempo de campanha, né? Vocês já devem ter visto em campanhas compromisso registrado em cartório, né? E nunca viu essa expressão em campanha política, né? É no título dos documentos. O candidato vai lá e leva a sua proposta, fica registrada lá, qualquer pessoa pode acessar. É claro que ele, com aquele compromisso registrado em cartório, ele está querendo dar uma credibilidade para a sua proposta, né? Não quer dizer que ele vai comprar, porque não vai cumprir, porque nada obriga ele, né? Mas, enfim, o título dos documentos tem essa possibilidade. Uma outra possibilidade que eu acho valiosa para os advogados, uma notificação através do título dos documentos, né? Ao invés de ficar mandando carta por AR, um negócio que pode ter uma contestação lá, não, foi meu porteiro que recebeu e não sei o quê, e isso, 5, 10 anos depois, teve toda uma nulidade, uma ineficácia em função de um procedimento via correios e tal. Nós temos títulos de documentos. Uma coisa importante, se vocês querem notificar alguém, o intimador vai lá, o cara vai assinar, não tem o que ele dizer que não recebeu, que não ficou sabendo, que não era ele, não. Ele vai identificar, vai pegar a assinatura e tá em segurança jurídica feita aquela notificação. Registro civil das pessoas naturais, interdições e tutelas, isso acompanha desde do nascimento à morte, né? Tá o teu registro de nascimento, o registro de casamento e o voto, né? E oficiais de registro de distribuição, isso aí, isso é uma novidade, né? Dos cartórios de protesto. Os cartórios de protesto que fazem a distribuição dos títulos nas cidades que tem mais de um cartório. Pode passar? Casos concretos em que o cartório pode atuar para resolver problemas. Então, aqui, eu trouxe duas possibilidades assim, práticas de situações que são comuns, e são situações que eu me deparei muitas vezes nesses anos, que vocês com certeza vão conhecer alguém que tenha uma situação parecida, porque eu quis trazer como uma coisa interessante, para trazer para a realidade de cada um de vocês o que está sendo colocado aqui. Tá? Pode passar a próxima. Filiação socioafetiva. Então, eu, como tabelião, recebi muitos casos, eu atendo muito atendimento de testamento, né? Muitos casos daqueles casos de filho de criação. Né? Uma situação bastante comum antigamente, recentemente já não é mais tão comum, mas os pais de criação, eles estão chegando numa idade avançada, estão próximos de falecer, e aí eles lembram do filho de criação, que não é um filho, né? Um filho que ele pegou para criar, digamos assim, né? Que às vezes era um parente, ou nem, muitas vezes não era esse caso. Antigamente as coisas eram, né, essas adoções feitas sem, digamos assim, todo o rigorismo, né? Essa coisa meio peguei para criar, e se lembram, então, que tem aquela pessoa que eles querem que seja tratado no inventário como se filho fosse. Né? Então, muitas vezes me procuraram para fazer testamento para essas pessoas, tá? Para beneficiar essas pessoas, para que eles recebam um pinhão parecido ou igual ao dos filhos naturais. Atualmente, nós temos uma solução no registro civil que resolve isso, não só a questão da sucessão, mas estabiliza essa relação no registro civil. Isso não era possível antigamente. É uma situação contemporânea que sobreveio. Então, a Catiane vai falar para vocês como é que funciona esse processo. Então, eu decidi trazer para vocês, né, por ideia do Dr. Mário, a questão da socioafetividade. Eu vim com um breve relato histórico, né, que anteriormente poderia ser feito apenas judicialmente e que ele foi
regulamentado, na verdade, né, em 2017, para poder ser feito direto no registro civil. Foi um provimento do CNJ. E qual é a importância, né? O afeto, hoje em dia, nas relações familiares, ele é muito mais importante do que o sangue, né? O afeto, ele é tudo, né? Então, antigamente, esse afeto, ele era muito ignorado, né? Pela sociedade em geral, pela sociedade paternalista e pelas normas do direito canônico, né? Porque antigamente só era filho quem era filho de sangue, né? O afeto não tornava-se filho juridicamente filho para ter os direitos, né? Inclusive de sucessão. Ele vem com um aparato histórico, na verdade, ele começou ali em 1979 pelo doutrinador, então, João Batista Vilela, que ele introduziu, se eu falar errado, me perdoem, porque a palavra é difícil, desbiologização. Então, com isso, ele trouxe, então, uma ideia de que o afeto, ele pode se tornar, então, para fases, então, de questão de relação, um filho como se o biológico fosse, né? Então, o afeto, ele é essencial para a manutenção das famílias. Pode ir passar. Aí aqui, então, como eu expliquei, ele o provimento ele é de 2017, né? Que pode ser feito na via extrajudicial. E na Constituição Federal ele já aparece que os filhos afetivos, eles não podem ter distinção com os filhos biológicos. Eles são tratados como igual fosse, né? Tanto o afetivo quanto o biológico. Uma vez reconhecida, ele tem todos os direitos como o biológico fosse. Pode passar. E aqui, então, a parte que a gente realmente trabalha lá no Registro Civil para fazer um reconhecimento, então, socioafetivo. Eu vou ler e vocês me acompanham, né? Então, ele tem que ser todos os atos no extrajudicial, inclusive esse, ele tem que ser de forma voluntária, a parte tem que ir até o cartório de forma voluntária para querer fazer, né? Ele tem limite de idade, então, para ser feito extrajudicialmente, obrigatoriamente, o filho tem que ter mais de 12 anos, menos de 12 anos, daí só na esfera judicial. O limite de idade, então, do pai que for querer reconhecer o filho, ele tem que ser maior de 18 anos. Então, eu tenho que ter 18 anos para reconhecer um filho de 12, vamos supor. Só que daí a gente tem a questão de diferença de 16 anos, tá? Porque o filho tem que ter uma diferença de 16 anos com o pretenso pai. Então, essa questão de 18 não valeria, né? Porque seria 12 mais 16, no favor de matemática, mas enfim, não dá 18. Não pode ser reconhecido socioafetivamente irmãos e ascendentes, tipo, avô não pode querer reconhecer um neto como socioafetivo, a lei não permite. E a anuência, daí pessoas acima de 12 anos, né, a criança acima de 12 anos, ela assina juntamente com os pais. Os pais de 12 a 18 anos, os pais biológicos que constam na certidão, eles têm que anuir junto com a criança. Acima de 18, daí é só a assinatura do filho que vai ser reconhecido. Hoje em dia, obrigatoriamente, tem que enviar toda essa documentação para o Ministério Público. A documentação, o que que é? Certidão de nascimento, todas as provas possíveis da socioafetividade, dessa afetividade entre o pai e a criança. Foto, agenda escolar, tudo que comprove que realmente tem essa afetividade entre o pretenso pai e o filho socioafetivo. Daí toda essa documentação é encaminhada para o Ministério Público, aí com o parecer do promotor, se sim ou se não. Se sim, a gente dá andamento daí para a averbação
do reconhecimento. Senão, normalmente eles pedem. A gente teve um caso há pouco tempo que eles pediram mais provas, eles pediram mais declarações de testemunhas. Então, daí isso a gente só vai atrás para conseguir as provas que eles pedem. Extrajudicialmente, então, só pode acrescer um pai socioafetivo, ou o pai ou a mãe. Não pode ter dois, né? Tipo, eu tenho meu pai e minha mãe na minha certidão e eu quero acrescer mais um pai e uma mãe biológica. Extrajudicialmente só pode um. Eu acrescer ou mais um pai ou mais uma mãe. O vínculo, então, ele tem que estar exteriorizado socialmente, que é conforme eu falei, que daí vai ser apresentado todas essas provas, né? O procedimento, então, ele é irrevogável e ele só pode ser destituído judicialmente. Então, uma vez indo lá, cumprido todos os requisitos, feito a filiação socioafetiva, para voltar atrás só judicialmente. Agora eu vou voltar ali no pode ser requerido em qualquer registro civil, inclusive diverso daquele que está registrado. Isso é de dúvida de muita gente, e eu vou explicar para vocês como é que funciona hoje o registro civil. A gente tem centrais de registro civil, que elas são de todo o Brasil. Então, hoje tu pode, teu registro é de São Paulo, tu pode se direcionar a qualquer registro civil diverso daquele, né, no Brasil, e solicitar a tua certidão. A gente solicita através dessa central e materializa. Eles liberam para nós pelo sistema e a gente materializa ela e entrega para vocês. Então, todo esse processo, ele também pode ser feito num registro diverso daquele do registro que está o registro em si. E eu termino, então, a minha fala dizendo que os laços de amor, eles vão além do sangue. Então, hoje em dia, nossa sociedade ela evoluiu muito e hoje o afeto é muito mais importante que o sangue. Então, é isso aí. Agora, daí, não sei quem que vai continuar. Eu vou só introduzir a Tayane, tem larga experiência no tabelionato de notas, e aqui a doutora, né, de novo, renova o convite para que participe e nos dê subsídios valiosos, né, porque a doutora Fernanda tem uma prática que ela lida com o tabelionato e com o registro, com o tabelionato e com o registro. O tabelionato, muitas vezes, faz os atos para o registro, mas muitas vezes a pessoa chega no tabelionato e a gente tem que dar a informação e mandar ela de volta para o registro. Não há um ato que o tabelionato possa fazer. A situação se resolve diretamente no registro. E aí a gente perde, né? Como é que aconteceu, como é que resolveu exatamente, né? Então a doutora tem essa vivência valiosa para nos dar. Mas o que eu quis trazer aqui também, de novo, fazendo do caso concreto, daquilo que vocês já devem ter visto, já devem ter vivido, tem algum familiar que tem essa situação, e como é que isso se resolve no extrajudicial, né, nos cartórios. Aqui em Caxias, pela minha experiência, pelo que eu já vi em 17 anos, é muito comum, mas muito comum mesmo, aquele caso, né, da família que tem terreno, tem uma casa, tem uma casa e o terreno é grande, e aí o filho ou a filha cresce, né, vai constituir família, mas não tem capital para comprar um apartamento, e resolve construir a sua casinha lá nos fundos, né? E daí depois se divorciam, e aí como é que faz? Né? Aquilo tudo só é uma coisa só. Terreno com duas benfeitorias. Mas e aquele cônjuge que casou, que contribuiu para aquela casinha, como é que se resolve? Então, ou mesmo antes, aquele casal então evoluiu de vida e quer agora vender a sua casinha para ir morar em um outro lugar melhor. Como é que se divide aquilo ali? Então, no extrajudicial a gente consegue solucionar. A Tayane vai falar nesse caso, porque eu acredito que muita gente conhece alguma situação assim.
Muitas vezes a gente auxilia com a presença de um advogado, porque muitas vezes é necessário, para o auxílio das partes, toda a documentação necessária para conseguir, então, fazer essa regularização. Mas o que ocorre diariamente no cartório que a gente acompanha, né? A parte comparece para fazer uma escritura de compra e venda, para fazer uma escritura de doação, ou para fazer uma escritura de inventário, divórcio, enfim, que tem a partilha de bens. Chega na hora de fazer a documentação, a escritura para partilhar o bem, ocorre o quê? Que a gente verifica que existem benfeitorias que não foram regularizadas, situações que estão pendentes de regularização, e isso trava o andamento da documentação no cartório para que a gente possa, então, perfectibilizar a vontade das partes para resolver a situação. Então, eu trouxe aqui para vocês slides de matrículas, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. As matrículas que são do registro de imóveis, né? Essas imagens que vão aparecer não são escrituras públicas, né? Nós, no tabelionato de notas, lavramos escrituras públicas, que posteriormente elas devem ser levadas a registro no registro de imóveis. Então, como o Mário mencionou antes, lá no registro de imóveis tem toda a história dos imóveis ali, aqui em Caxias, dividido ali nas zonas, como ele explicou. Então, lá na matrícula vai contar toda a historinha do imóvel, a descrição do imóvel, proprietário, foi construída uma benfeitoria, consta a verbação da benfeitoria, morreu alguém, consta o registro do inventário, tal qual uma certidão de nascimento no registro civil, que conta toda a história da pessoa, do nascimento ao óbito, todas as alterações com relação a registro civil, alteração de nome, tudo consta no registro, lá no assento de nascimento, o mesmo pensamento se leva para a matrícula no registro de imóveis. Então, Fer, tu pode passar um pouquinho? Então, aqui em Caxias, a gente tem uma certa quantidade, digamos assim, grande de irregularidade de imóveis, tá? Seja de benfeitorias, mas iniciando também pelo bem principal, que é o terreno. Então, se eu não tenho o terreno regularizado, que é o bem principal, eu não consigo regularizar o acessório que o acompanha, que é a benfeitoria. Então, eu trouxe para vocês entenderem a situação de uma matrícula. Isso aqui é uma mesma matrícula, tá? São imagens de uma mesma matrícula. A imagem da esquerda, ela é a abertura da matrícula, onde consta ali que o imóvel é uma parte ou fração ideal sem benfeitorias de terras urbanas, e na grande maioria dos casos constaria de terras rurais, de 516 metros quadrados, contida dentro de um todo maior do tanto. A gente não tem como saber, sem regularizar o imóvel, aonde se localiza esses 516 metros quadrados dentro desse todo maior. Só que essa situação, antigamente, ela era muito usual de acontecer. Então, antigamente, existiam aberturas de matrículas de fraçõezinhas, porque o que acontece? Existia o João lá, que ele era proprietário de uma área de 20 mil metros quadrados, e ele resolveu picar o imóvel, ele foi picando em frações de 360, 500, 720, e daí ele fazia a escritura. O que o registro de imóveis fazia? Abria a matrícula daquela fração, porque antigamente podia se abrir dessa forma. Hoje em dia, isso não é mais possível, tá? Desta forma irregular. Então, essa situação consolidada desde 1986, que é a abertura da matrícula, está irregular. A prefeitura foi lá, lançou o IPTU, começou a cobrar o IPTU daquela referida fraçãozinha ali, dos 516 metros quadrados, só que lá na prefeitura existe um número de lote e quadra cadastrado, e na matrícula isso não consta. Então, existem os procedimentos para que seja feita a regularização do imóvel. Aqui, no caso, eles regularizaram pelo projeto More Legal 3, que aqui em Caxias é feito, é permitido de ser feito, enfim, e atualmente também é feito regularizações através do processo de REURB, tá? Que é para regularizar situações condominiais consolidadas, e a prefeitura, então, tramita todo o procedimento junto à prefeitura,
a prefeitura emite certidão de regularidade fundiária, e essa certidão é levada no registro de imóveis, então, para poder dar a regularização para a parte. Esse procedimento aqui, então, pelo MORE legal, deu a descrição exata do imóvel ali, dos 516, que vocês vejam que lá era 516. Quando eles regularizaram, foi apurado que no local tinha 588 metros quadrados. Então, se deu as confrontações ali, ó, com as seguintes medidas e confrontações. Ao norte, por tantos metros, com o lote tal. Ao sul, por tantos metros, com parte do lote tal. E as confrontações anteriores era do todo maior. Então, para que se possa ter o imóvel regular, inicialmente se começa pela regularização do bem principal. Pode passar, Fer. Estando a matrícula regularizada, tá? São matrículas diferentes, mas só para vocês entenderem o passo a passo, tá? Essa daqui é uma matrícula de uma situação, como o Mário falou antes, de um imóvel familiar. Então, esse imóvel era do João e da Maria, eles doaram um pedaço para um filho, o outro pedaço depois eles vieram a falecer, foi partilhado, ou, se eu não me engano, eles eram proprietários em irmãos, uma coisa assim. E foi construído ali, ó. Tem a abertura da matrícula com a descrição do imóvel, a averbação número 1, foi averbado a existência de 2 prédios residenciais. Casa 1, casa 2. E mais uma garagem ali. Aí foram feitas as negociações, inventário, receberam ali os primos, tios ali, e na averbação número 5 consta ali uma retificação, onde eles retificaram as áreas que cada um possuía. Mas ali para vocês enxergarem, ó, tinha 50% do terreno, bem como em todas as benfeitorias existentes no imóvel era de propriedade de uma pessoa, 16,66% do terreno era, e mais o mesmo percentual nas casas era de outra pessoa, mais 16% no nome de outra pessoa, mais 16% no nome de outra pessoa. Essa documentação toda chegou para nós no cartório, porque a intenção deles era fazer o quê? Extinguir esse condomínio. Eles não queriam mais ficar proprietários conjuntamente nessa matrícula. Por quê? Porque às vezes tem briga familiar, ou um deles quer fazer um financiamento bancário da forma como está, ele não consegue dar o imóvel em garantia. Então, é feito o procedimento para regularizar essa situação. Nesse caso, a gente fez o quê? Uma escritura pública de extinção de condomínio e divisão, onde eles disseram que a casa 1 era do fulano, a casa 2 era do ciclano. E ali, para poder adequar as áreas existentes lá no local, correspondente à casa 1 e correspondente à casa 2, eles ainda tiveram que se vender frações do terreno e das benfeitorias, para então a gente pedir a extinção de condomínio e divisão. E nesse caso, daí tinha um escritório assessorando eles e iria junto para o registro de imóveis ainda um requerimento de instituição de condomínio para requerer ao registro de imóveis, então, que extinto o condomínio, eles fizessem, então, a instituição do condomínio para abrir a matrícula da casa 1 no nome do João, da casa 2 no nome da Maria. Mais ou menos isso para vocês entenderem. Pode passar, Fê. Aí aqui é a matrícula aberta, já com o condomínio registrado, tá? Então, ali inicia-se dizendo que a casa é número 1, então, cito no condomínio denominado tal, que não necessariamente precisaria ter um nome de condomínio, mas enfim. Aí ali menciona, ó, que ela se localiza na avenida tal, confronta-se ao norte com a casa daí vizinha, ao sul com a área de uso comum voltado para a avenida tal, porque muitas vezes o terreno é ocupado pela casa 1 na frente, a casa 2 nos fundos, e tem que ter um acesso para que a casa 2 possa entrar e acessar a sua área privativa. Dá, então, as confrontações daquele local onde a casa 1 existe, dizendo que, então, ele se localiza dentro do lote total, porque o lote continua sendo 1. Porque o que acontece? Aqui em Caxias,
a fração mínima de parcelamento para se ter um terreno, a matrícula de um terreno é de 300 metros quadrados, tá? A partir do momento que, neste caso, eles querem individualizar as matrículas e o terreno, cada parte não vai ter 300 metros quadrados cada um, o procedimento a ser feito é uma instituição de condomínio e não um desmembramento. E daí, então, ali ele diz que a casa 1 se localiza dentro do lote tal, com as confrontações do lote ali, 300 metros quadrados. Ali fala, nesse caso ali, o terreno tem 1.440 metros quadrados. Ali era um caso que tinha muitas casas, um condomínio de casas. Pode passar, Pedro. Aqui é um outro procedimento que tramita no registro de imóveis, então, que daí é necessário fazer por escritura pública, que é uma constituição de condomínio. Nesse caso, as partes, elas permanecem proprietárias na mesma matrícula e eles só, através da escritura pública, determinam qual é a forma de uso daquele imóvel que eles têm. Eles dizem, olha, nós somos em 2 proprietários, eu utilizo a parte da frente e o fulano utiliza a parte de trás. E temos um acesso comum, um acesso para que a casa que fica nos fundos possa acessar. Mas eles permanecem na mesma matrícula e, nesse caso, normalmente, eles não têm benfeitorias averbadas na matrícula. É só para justamente determinar qual é a forma que eles usam o terreno, tá? É um procedimento, digamos assim, anterior à instituição de condomínio, porque daí depois eles vêm, eles constroem, eles averbam a construção, e daí sim eles partem para o processo de instituição de condomínio, que foi aquele que eu expliquei antes, para abrir as matrículas individuais de cada casinha. E aqui um processo de incorporação imobiliária, tá? Esse processo de incorporação imobiliária, ele vem antes da instituição de condomínio, ele ocorre quando as casas ainda não foram construídas, mas eles querem, mesmo assim, que tenha a matrícula aberta para cada futura residência que vai existir ali. Ou um prédio, onde o incorporador vai querer vender as unidades em construção, para que o comprador possa, inclusive, financiar isso junto à instituição financeira. Eles fazem esse processo de incorporação imobiliária e solicitam, então, para que o registro de imóveis abra a matrícula de todas as futuras unidades autônomas que serão construídas ali naquele local, para que, então, ele possa negociar livremente essas unidades. Então, agora, o Dr. Mário fala um pouquinho sobre os planos ali da existência, validade e eficácia. Bom, então, para a gente, como é que estamos de tempo? Já também, mais 5 minutinhos só para falar disso daqui, porque... Está bem, doutor? Porque aqui é o seguinte, de novo, eu trago a minha formação, foi lá na era dos dinossauros, mais ou menos, né? E na época, estavam surgindo os livros que trouxeram evidência para os planos da existência, validade, eficácia, né? Que deve, eu acredito que paute hoje, né, o ensino do direito civil, né? Então, hoje é uma coisa muito presente para vocês, aquilo que não foi para mim. Mas, então, eu queria trazer justamente de novo, pensando no interesse de vocês, a gente trazer para os cartórios, né? Os cartórios, eles atuam, eu de novo vou trazer para a experiência do campeonato de notas, né? Atuam nos 3 planos, os 3 são importantes, né? E vou trazer até um caso de um exemplo mais simples que todo mundo já fez, todo mundo já foi reconhecer uma firma do cartório, né? Todo mundo já fez. Então, e as 3 coisas estão ali presentes, examinadas naquele simples ato do reconhecimento de firma. Porque se eu vou fazer um contrato, eu, Mário, prometo vender meu imóvel para Faiane, né?
Então, um contrato, uma promessa de compra e venda, em que eu sou o vendedor, ela é compradora. A existência desse contrato com relação a mim passa pela identificação da minha pessoa ali naquele ato. Porque se não sou eu que está ali, o ato não existe com relação a mim. Um ato criminoso, é uma fraude, é qualquer coisa, mas não é um contrato existente com relação à minha pessoa. Então, no momento que o escrevente confere a identidade, vê, né, quem está ali é o Mário, e que o Mário veio assinar, então ele está, né, agindo na questão da existência do contrato. Passando rapidinho. A validade do contrato, né? Aí a gente entra na questão dos vícios da vontade, né? O escrevente no representante firme isso não é tão forte, na escritura isso é muito mais presente, mas eu estou trazendo um representante firme porque é aquilo que todo mundo já fez, né? Ele pode verificar se a pessoa daqui a pouco está pressionada, não está pressionada, tem alguém ali. A gente já teve casos que a gente achou que a pessoa estava acompanhada de um traficante, que ela estava ali transferindo um veículo e a situação estava estranha e se trancou. Não, essa pessoa ela tá coagida, ela tá. Então a gente pode de alguma forma atuar nisso. A própria forma do documento, né? O documento que existe de forma pública, eu eliminei uma promessa de venda. O documento pode ser feito de forma particular, pode ser feito por escritura também, mas pode ser feito de forma particular. Mas a escritura definitiva do imóvel com valor acima de 30 salários mínimos, ela obrigatoriamente tem que ser feita por escritura pública. Então, a forma nulifica o ato se eu não observar isso. Então, nós estamos aí no plano da validade, né? E aí a questão da eficácia, muito mais com relação às escrituras, aí sim, a gente tem que, na grandíssima maioria dos atos, se precaver e fazer o ato juridicamente de forma que a gente garanta que aquele ato vai funcionar. Ele vai ter os efeitos, ele vai ter abrigo no registro de imóveis, né? Que vai transferir aquela propriedade. Então, aí sim vai se chegar nos efeitos pretendidos. Então, toda essa teoria, essa coisa que vocês estudam aqui, que às vezes parece muito etérea, né? Daqui a pouco existe, na verdade, tudo isso no nosso dia a dia a gente enfrenta. Então, eu só queria fazer essa pequena digressão aqui para dizer que há esse diálogo entre a teoria jurídica e a prática jurídica. Era mais para encerrar essa primeira exposição, né? E aí oportunizar para perguntas, para a participação da doutora Fernanda, está quietinha ali, não quis ainda, né? Mas, enfim, né? Para darmos esse primeiro fechamento aí. Bem? Vamos, então, antes de passar a nossa mediadora, parabenizar a excelente exposição, aplaudindo aí os nossos convidados. Professora, vocês viram que convidados estão se cuidando comigo, né? Bom, pessoal, na verdade eu vou ser bem breve, mas acho que para falar um pouquinho da parte advocatícia, né, que acho que aqui temos a parte pública, né, que precisamos do tabelionato e do registro, mas como um advogado pode atuar nesse ramo, né, que muitos me perguntam, mas por que eu vou procurar um advogado? Por que eu não vou num engenheiro, num contador, num arquiteto, enfim, né? Então, o advogado, a importância dele porque se ele está atrelado ao direito civil também, que ele tem conhecimento, enfim, é especialista nessa área, ele consegue iniciar o processo do início ao fim. Então, por exemplo, uma compra e venda, né, que é muito comum, ele consegue iniciar o processo analisando o imóvel, então, a matrícula, conforme já foi comentado, analisando o imóvel, as partes, certidões, dando segurança jurídica para as pessoas que estão vendendo e comprando, entendendo a forma que vai ser vendida, como vai ser feito, se vai ser uma escritura, se vai ser se está entrando em imóveis, se é uma dação em pagamento, se é uma permuta. Então, a gente consegue ter todo um inicial, que é analisar se o imóvel tem penhoras, tem ônus, não tem, se ele tem uma benfeitoria regularizada, se ele não tem.
se ele tem uma área de terreno que lá na matrícula, às vezes, isso é, acho que 90% quase dos casos que eu, pelo menos, tenho conhecimento hoje, todas as áreas, praticamente, elas têm diferença de área. Então, às vezes, num terreno, você compra a matrícula, diz que tem 500 metros. Aí você contrata um topógrafo, ele vai lá e diz, tem 450. Onde eu perdi esses 50? Não quer dizer que você perdeu, talvez nem nunca existiu os 500 metros. Então, antigamente, eram outros métodos de se medir um terreno, que hoje, com o avanço, enfim, né, dos aparelhos georreferenciado, hoje tudo tem que ser georreferenciado para aprovar qualquer coisa no município também. Então, a gente consegue analisar do início ao fim. E o direito imobiliário traz essa parte, porque eu me encantei disso, né, que tu lida muito junto com o arquiteto, com o engenheiro, que até uma pergunta que foi falada antes, como o engenheiro atua, se não é o engenheiro que faz essa parte, né? Sim, ele vai fazer o projeto, a aprovação do projeto na prefeitura, mas a gente consegue analisar desde o início. Então, bom, numa compra de um imóvel, eu vou analisar as partes, vou analisar o imóvel, se ele está regular, se ele não está, porque hoje, acho que vocês vão confirmar que qualquer ato que a gente for fazer, seja compra e venda, doação, inventário, tudo tem que estar regularizado. Então, se faz um espelho entre o cadastro do município e a matrícula do imóvel, que muitas vezes a prefeitura lançou, até temos, né, a ilustre presença que pode nos dizer que o lançamento de ofício, né, do município que lança a benfeitoria, mas a pessoa não regularizou a benfeitoria na matrícula, né? Então, isso tudo a gente consegue analisar e, obrigatoriamente, eu tenho que regularizar para poder fazer uma transferência. Então, onde o advogado atua é do início ao fim. Ele consegue fazer a parte do contrato, a parte de analisar, de dar segurança jurídica, de já pensar numa futura sucessão, se, bom, a pessoa tem muitos imóveis, se vai fazer uma holding, se vai fazer doações, se ela é casada, se ela está comprando na constância do casamento, da união estável. Então, a gente consegue assessorar do início ao fim. Até um fato que eu ia trazer um caso concreto, bem simples, mas para entender a importância dos tabelionatos e do registro de imóveis, é um caso que é muito comum hoje, eu comentei que quase 90% dos casos tem que fazer a retificação administrativa, que seria, então, no caso de ter uma diferença de área de matrícula, então, para tu não ter que fazer um uso capião, que antigamente alguns registros entendiam que passado de 20% teria que ser por uso capião, hoje isso já, pelo menos aqui em Caxias, decaiu esse entendimento. Então, a retificação administrativa, qual que é o nosso maior problema da retificação? É os vizinhos, é a anuência dos vizinhos. Então, é o maior dilema que nós, advogados, enfrentamos, é a conciliação com os vizinhos, ligar para cada um, explicar, porque todo mundo diz, quando recebe uma carta do registro de imóveis, se é por notificação, estou perdendo área, essa pessoa me invadiu, não aceito, fez a cerca no lugar errado, mas a cerca está lá há 20 anos, mas fez a cerca no lugar errado. Então, isso se ouve todos os dias nesse procedimento, e a gente tem que ser mediador disso, de explicar que não é bem assim, que talvez nem tinha os 500 metros antes, que às vezes se colocava muitas matrículas, o mais ou menos, né, 300 metros, mais ou menos 200. Então, isso gera uma insegurança para as pessoas que estão lidando, de que está se perdendo o patrimônio gigantesca. E um caso que aconteceu com um cliente meu, a gente tinha uma retificação e eram 30 confrontantes, um terreno grande e tinha 30 confrontantes. E o pessoal não conhecia, enfim, quem eram os confrontantes, a gente foi notificando todo mundo. Chegou no último confrontante notificado, ele impugnou, dizendo, não, eu não concordo, porque quando eu construí meu pavilhão, o beiral do pavilhão avançou, e eu fui pelo limite do loteamento, e veio com 1000 questões. E até que fomos identificar que, na verdade, ele fez deslocado o pavilhão, ele tinha feito errado o pavilhão. Porém, o que fazer, né, no momento que ou eu teria que judicializar, entrar porque ele não iria assinar como anuente, nem iria me dar o ok na retificação, então ficamos numa sinuca de bico. Judicializamos e ele ia fazer construções, tinha locações já em andamentos para fazer, ia se perder a locação, ia se deixar de construir, de contribuir com o terreno que ele havia comprado, fazer um acordo com esse vizinho, desmanchar o pavilhão ele não poderia, porque ele tinha avançado, o beiral do pavilhão era mais um espaço aéreo, mas eu não poderia desmanchar esse pavilhão naquele momento, então a gente ficou, o que fazer? E ele era o último confrontante, então se eu mexesse em qualquer coisa, mesmo que
o meu cliente aceitasse, bom, vou te ceder essa área, então, para nós resolvermos, que muitas vezes, em vez de ficar brigando entre limites, se cede, às vezes é 1 metro, é meio metro, as pessoas acabam cedendo pela morosidade do judiciário em resolver essas demandas. Nesse meu caso, se eu fizesse isso, eu teria que, modo de dizer, rasgar todo o meu processo que eu tinha feito, refazer tudo de novo, ter todos os custos, notificar todo mundo de novo. Então, ia gerar toda uma insegurança, né? Eu recebi uma carta que era X área, agora eu recebi outra carta do mesmo imóvel com uma área diferente. Então, ia gerar toda uma insegurança. E se pensando, enfim, como resolver isso, foi feito através de um tabelionato de notas, uma escritura de servidão gratuita de espaço aéreo. Então, que enquanto aquele pavilhão estivesse construído, o meu cliente, no caso, ia ceder gratuitamente esse 1 metro, 2 metros do beiral do pavilhão, para que ele pudesse acessar esse espaço aéreo, que ele já estava construído, e que a gente pudesse resolver a situação. Ficou gravada nas 2 matrículas dessa servidão, então não poderia ser construído embaixo desse beiral, no caso, ou impedir, né? Ele teria que deixar o limite, enfim, o afastamento do pavilhão, mas a gente conseguiu solucionar através de uma escritura de servidão de espaço aéreo, para que não precisasse nem demolir o pavilhão, nem rasgar todo o meu processo e iniciar do zero, porque tudo isso custa, né? Tudo isso tem custos para notificações, enfim, topógrafos, medidas e tudo mais. Então, a gente conseguiu solucionar pela desjudicialização, pelo processo, utilizando os cartórios. Então, acho que é uma importância no dia a dia, que às vezes parece que todo mundo pergunta, mas o que tu faz, né? Então, é isso, a gente media situações, acha soluções que possam nos fugir do judiciário, né? Que a gente não fique ali numa morosidade ou custos excessivos, para que a gente possa resolver e tentar que ambas as partes possam, né, resolver suas questões, enfim, e seguir com suas vidas, né? E não fica aquele atrito de vizinho, porque eu sempre digo que o vizinho tu não pode, né, nem brigar e nem, né, ser muito amigo que ele queira te tirar algo ou que ele queira, enfim, te bloquear algo, né? Porque tu precisa dele sempre, né? Então, acho que o papel do advogado é muito importante nessa esfera, né? O direito imobiliário, ele é vasto, muito amplo, e acho que ele é muito importante hoje com essa desjudicialização, ele vai ficar cada vez mais evidente, eu acho, porque na faculdade, infelizmente, eu também não tive acesso à cadeira específica do direito imobiliário, eu fiz especializações, enfim, acho que é uma falha até, né, de que, não sei, aqui tem, tá, eu estudei aqui, então, não sei lhe dizer, né, na minha época, pelo menos, não tinha, né, enfim, mas de entender, né, o que é o direito imobiliário, né, então, acho que essas questões a gente se depara no dia a dia, quis trazer esse fato porque era uma questão que envolvia muitos valores financeiros, enfim, o cliente havia pago um valor absurdo do terreno, ia ter uma construção, ia se perder um negócio e o terreno ia ficar totalmente viabilizado por causa de 2 metros, enfim, né? Então, acho que essa questão é importante nesse sentido e por esse motivo que, como eu falei anteriormente, eu me encantei por essa área porque consegue visualizar com celeridade, com agilidade, com baixos custos, no sentido de que a justiça se torna mais cara, porque todas as conduções são mais caras, o advogado cobra mais caro, as taxas judiciárias são mais caras que os próprios emolumentos do tabelionato, né? Então, acho que é nesse sentido que gostaria apenas de exemplificar a importância de todos nós trabalharmos juntos, né? E a gente eu me aconselho muito com os tabelionatos também, às vezes são coisas do dia a dia que se cria a todo dia documentos, né? Acho que, como o doutor falou, se cria a todo dia situações, porque as pessoas, elas fazem os negócios que tu às vezes pensa, meu Deus, como essa pessoa fez isso, né? O que da onde ela tirou essa ideia de fazer, como é que a gente coloca isso no papel, né? Então, são muito criativos, né? O seu negócio é bom, ele sai. Isso aí. Como é que vai se instrumentalizar depois? Tem boa fé e acontece, né? Então, acho que a gente está a todo momento, as leis estão surgindo a todo momento, e isso nos facilita bastante, né? Mas acho que eu senti bastante esse aumento da regularização, então, falando um pouquinho até da questão do engenheiro que ele solicitou, né? Então, voltando, o advogado pode atuar na regularização de imóveis, porque ele conhece a legislação, então ele consegue entender quando a prefeitura tem uma legislação nova, mudou o plano diretor, o que mudou do plano diretor, por que isso não dá. Há uma comunicação, às vezes o engenheiro, o arquiteto, ele também não tem a habilidade de interpretar uma lei, então a gente consegue fazer uma interpretação, responder uma comunicação. Eu acho que é muito importante a gente sempre trabalhar juntos, né? Eu digo que são áreas que
que trabalham juntos. Então, acho que basicamente Eu queria só fazer uma complementação. Primeiro, parabenizar a doutora pela solução, porque quando a senhora ia contando a história, eu ia pensando, meu Deus, como é que ela resolveu isso? Estava me dando uma agonia, que eu pensei... Foi um ano, mas a gente resolveu. Não é possível. E aí, né, tirou da cartola, literalmente, né? Uma solução, assim, criativa, contou com a boa vontade, obviamente, Claro. do seu cliente, Claro. mas que entre perder a mão ou o anel, ele perdeu o anel, né? E se chegou numa composição. Mas vejam, imóveis, aí, falando um pavilhão, quer dizer, imóveis de valor elevado, né? E uma solução, uma situação aparentemente insolúvel, tanto que eu estava aqui nervoso para saber como é que tinha se solucionado, e uma profissional que resolveu, né? Quanto de valor ela agregou para o cliente e para o outro também, né? Que tinha feito uma bobagem de construir no lugar errado. Mas só para vocês verem aonde vocês podem vir a atuar, e é uma área que tem pouquíssimos profissionais. Então, por isso, essa é a ideia de hoje, da exposição de hoje. Né? Só fazer mais, doutora Fernanda, continue aí. Né? Eu acho que temos algumas perguntas, né? Vamos dizer, pela eliminação do tempo, né? Aqui tem algumas perguntas, então nós vamos colocar as principais. Vocês querem responder elas? As que vieram, então, né? Algumas no sentido de atualização da sociedade, e a partir disso, se vocês entendem algo relacionado a mais processos irem para o cartório, né? Foram digitalização, mas acredito que fica mais vinculado ao CNDA. Sim. Essa aqui acredito que é bem próxima, e a seguinte também. De que forma a extrajudicialização impacta no bolso do cidadão em comparação com o processo judicial, por exemplo? Para ser tabelião é preciso prestar concurso. Se o senhor puder falar um pouco sobre esse processo de prestação do concurso, como foi, dificuldades. Depois os demais vêm relacionados ao reconhecimento da filiação socioafetiva, e entre os que nos acompanham online vem uma pergunta também relacionada à utilização da notificação como uma espécie de complementação ou substituição de um simples envio de AR, como funciona. Acredito que com essa já temos aí bastante para os três. Bom, eu vou iniciar pelo concurso, porque eu acho que é isso, né? É um público que vai se tornar operador do direito. E o concurso é realmente um caminho natural, será um caminho natural para muitos dos senhores, né? Porque a gente sabe que o serviço público, de uma forma geral, oferece uma estabilidade, oferece uma boa remuneração, então o concurso é um caminho natural. Realmente, sim, se assume um cartório mediante concurso público de provas e títulos, como um concurso para magistratura, como um concurso para Ministério Público, né? Ele é um concurso que ele tem algumas características, né, diferentes, digamos assim, de um concurso da magistratura, para falar nos principais, digamos assim, que é o seguinte, ele abre com as vagas já definidas, ou seja, morreu um registrador aqui em Caxias, o cartório dele, um interino vai assumir enquanto não saiu o concurso, e assim vai acontecendo no estado, e ali quando tem um número, termina o concurso, na verdade abre o outro, e quando abre o outro já tem lá 100 cartórios, né, vagos para serem ocupados por novos tabeliões e registradores. Então, é um concurso que, na primeira fase, eu já faz muitos anos que eu fiz, né? O concurso já mudou muito depois disso, mas, enfim, eu tenho uma ideia de como está funcionando hoje ainda, né? Ele vai observar os conhecimentos também gerais, né? Do direito, daquilo que vocês estudam normalmente na faculdade, né? Principalmente foco alguma coisa de tributário, alguma coisa de administrativo, bastante de constitucional, bastante de direito civil, evidentemente, porque são as áreas mais próximas dali da notarial e registral.
né, da lida diária, digamos assim. E na segunda fase, aí sim, vai exigir conhecimentos mais aprofundados na área do direito imobiliário, principalmente, né? Mas de direito notarial e registral especificamente. E aí a gente tem uma série de leis esparsas, tem, claro, a lei dos registros públicos, fundamental, absolutamente, né? Tem que saber de cima a baixo, né? Que conta atualmente já com muitas novidades, essas questões da desjudicialização que foram colocadas, muitas estão ali na lei de registros públicos, a lei de parcelamento do solo urbano, e uma série de regramentos, até que tratam de como as coisas têm que ser feitas no cartório, de que forma que os livros são, que há escrituração, enfim, né, tudo a respeito da atividade. E a gente tem nos estados regramentos estaduais e, mais recentemente, um regramento geral feito pelo Conselho Nacional de Justiça, mas nos estados a gente tem aquilo que seria, digamos, a bíblia do tabelião e registrador, que é a consolidação normativa notarial e registral. Essa consolidação, ela pega dispositivos que estão esparsos em lei, algumas leis antiquíssimas, né, sobre a forma de fazer escritura pública, muito antiga, decretos, e ela traz tudo para um documento só. Então, esse documento, ele concentra a forma como o tabelião, o registrador deve atuar, que requisitos ele deve obedecer, né? De que forma ele vai fazer as coisas. Então, esse é o documento muito importante para quem faz o concurso para notários e registradores. E vai ter, então, uma prova escrita, que vai exigir questões aí mais próximas do direito civil, do direito imobiliário, né? E do direito notarial e registral, propriamente, né? E vai ter uma prova também prática, né, em que alguma peça prática vai ser pedida, ou fazer um registro, ou muito provavelmente fazer alguma escritura, né, e depois uma prova oral. Então, tem a prova oral e, uma vez aprovado, aí entra a grande diferenciação do que eu disse com relação aos concursos mais tradicionais, da magistratura, Ministério Público, Procuradoria do Estado, enfim. E é o seguinte, como eu disse, as vagas estão abertas já no início do concurso. Então, já se sabe previamente quais as serventias que estarão disponíveis. E essas serventias estão em localidades muito diferentes. E por estarem em localidades diferentes e terem especialidades diferentes, o que faz alguma diferença, elas têm faturamentos muito diferentes. Então, há uma característica de grande litigiosidade nos concursos para notários e registradores. Então, quem estiver com a ideia de fazer, já se prepare que o último concurso começou em 2019 e ainda não terminou. Então, é angustiante, porque a gente hoje tem o grau de exigência no concurso público, e principalmente nesses concursos mais cobiçados, ele é muito grande. Então, muita gente, isso aconteceu comigo, né? Eu tinha um cargo, me exonerei para estudar para concurso público. E foi muito angustiante ter que litigar por 2 anos, né? Sem saber quando que aquilo ia terminar, né? Sem ter uma perspectiva e sem já perdendo o elan né? Quer dizer, eu já estava aprovado, eu estava bem aprovado, eu sabia que né? Mas aquilo, e gente tentando anular o concurso, e, enfim, uma série de questões. Então, tem essa peculiaridade de uma grande litigiosidade, uma grande disputa, e tem essa peculiaridade da grande diferença entre quem alcança as primeiras colocações e quem, mesmo aprovado, pega as colocações depois, enfim, uma colocação inferior. Então, ao menos nos primeiros anos, isso pode ser uma grande diferença. Inclusive, existem muitos cartórios que são deficitários, que simplesmente não faturam o suficiente para se manter. Esses cartórios, felizmente, no Rio Grande do Sul e no país todo, mas
cada estado tem o seu regramento, eles recebem um complemento de renda, digamos assim, para se manter uma mínima dignidade. Isso começou lá, um pouquinho depois da subida, que foi em 2007. E cada ato notarial e registral que vocês fizerem, vocês vão ver que lá embaixo tem um selo de fiscalização. É um número enorme. Um valor daquilo que vocês pagarem no cartório vai para esse selo. Uma parte do valor desse selo vai pagar os cartórios deficitários, que são em grande quantidade, né? Então, porque há localidades muito pequenas, né? Localidades com 1.000 habitantes que tem o seu cartório lá, né? Ele está lá, registrando o nascimento, o casamento, a morte, fazendo uma escritura ou outra, mas de vez em quando nasce alguém, de vez em quando morre alguém, né? Então, o cartório não se sustenta, né? Então, o concurso tem essa peculiaridade. Atualmente, sempre foi concorrido, mas atualmente está muito concorrido, né? É bem complicado porque justamente é uma delegação de um serviço público, ou seja, o particular, quem é aprovado no concurso, recebe o serviço público e o judiciário diz assim, bom, agora tu, né, te vira aí, tu vai ter direito de explorar essa atividade, que é um serviço público delegado, tu vai auferir os emolumentos, mas toda a organização é tua. O cartório tem isso também, né? É tudo na pessoa física, as contratações, né? Todo o risco trabalhista é na pessoa física, todo o risco de alguma falsidade, alguma coisa, é o tabelião, o registrador que responde, né? Então, ali com todos os dias a gente tem, todos os dias não, mas frequentemente, né? Estelionatários tentando se utilizar do cartório justamente para aplicar golpes, esse tipo de situação, apresentando documentos falsos e tal. Então, é uma atividade de muito risco. Tem ônus e bônus, como qualquer coisa na vida, né? Mas o cartório, isso é muito evidente, né? Um serviço grande, com a graça de Deus, eu hoje tenho em torno de 40 funcionários no cartório no centro, e um pouco mais do que isso ali em Anarrec, né? Que é um cartório esse RBA. Até hoje eu só tive pessoas leais, honradas, eu sou muito abençoado nessa questão, nunca tive uma laranja podre assim na equipe, sabe? Nunca me aconteceu, nunca tive alguém que tivesse ali, mas é um ambiente que, se tiver uma pessoa mal intencionada, ela pode dar um benefício, um prejuízo que será, sim, inalcançável, impagável, né? Uma coisa que pode causar como já aconteceu com colegas, né? Como já aconteceu, né? Pessoas que falsificavam coisas, por exemplo, pagamento de tributo, né? Pegavam dinheiro do cliente, diziam que iam pagar o ITBI, imagina o ITBI, 2% aqui em Caxias, 3% em Porto Alegre. Em Porto Alegre aconteceu isso. Aqui em Caxias aconteceu há muitos anos atrás também. O funcionário falsificava o comprovante de pagamento, fazia a escritura. Passados anos, a prefeitura começou a ir atrás. Não, como assim transferiu esse imóvel e não foi recolhido ITBI, não foi recolhido... E aí centenas de cobranças de ITBI que não tinham sido feitas. E o estelionatário, nessa altura, né, já estava longe, né? A pessoa que se vale do cartório para fazer, nesse caso era funcionário, né? Mas muitas vezes o que a gente tem é pessoas de fora, pessoas tentando usar aquilo ali, porque o cartório ele tem uma credibilidade gigantesca, né? A pessoa pega um documento com uma etiqueta, nós tu pensa, isso aqui vai funcionar, porque tem uma etiqueta do cartório aqui, isso aqui, né? E o estelionatário quer justamente isso. Ele quer uma etiquetinha do cartório ali para, né, esquentar o seu golpe. Então, concurso para cartório, muito bom, recomendo, mas saibam que é um longo percurso e que é batalhado, que vai ser brigado aqui no Rio Grande do Sul, então é um negócio extraordinário, né? Os colegas assim de São Paulo, por exemplo, tem um concurso por ano. Aqui é um concurso a cada 5 anos, porque sempre dá problema, e esse último, então, foi assim o recorde, parecia um para-raio, assim, tamanha quantidade de questões. Agora, mas lembrando, tem que fazer uma prova nacional, né? Agora foi recentemente instituído, assim como acho que o da magistratura também tem isso, né? Uma prova prévia,
tu tem que te habilitar, então agora tem mais essa dificuldade. Ou seja, é para quem quer estudar mesmo, né? Tem que estar realmente disposto e com possibilidade de estudar para conseguir. Acirrar os professores ficaram acelerados ali dentro da casa. Falta direito de trabalho, tributos, ITBI aqui na frente, doutor Mário. Deixou ele pagar ITBI, caramba. Trabalhista lá atrás, comercial também. Quase todo o dinheiro dessa reclamação. Eu ia perguntar, se eu posso, Sim, senhor. Eu ia contar um pequeno caso que tem a ver um pouco com imóveis, um pouco com tabelionato de notas, por causa da minha experiência que eu tive com execução fiscal. Agora não estou mais trabalhando com execução fiscal, mas eu trabalhava até 3 meses atrás. Teve um processo que eu peguei e foi mais ou menos assim. Eu penhorei um imóvel, eu pedi a penhora, né? Quem penhorou foi o juiz. Eu pedi a penhora, o imóvel estava registrado no nome da empresa, acho que estava no nome da empresa, sendo que esse imóvel já tinha sido transferido para uma outra pessoa, sendo que é aquele clássico contrato de gaveta, né? Tem um precedente, tem jurisprudência do STJ, inclusive, que mesmo que a pessoa não tenha registrado a transferência, mas apenas tenha um contrato de compra e venda registrado, uma escritura de venda registrada, isso aí já seria o suficiente para garantir, digamos assim, a presunção de boa-fé dela, sendo que nesse caso nem tinha mesmo, sequer tinha escritura de compra e venda. Acho que tinha uma promessa de compra e venda e tinha só autenticado... Reconhecido da firma, sim. Isso, reconhecido da firma. E aí teve que ir para a briga, né? Não, esse imóvel, meu filho, não é teu. Me desculpe. E aí foi para a audiência. Uma das raras audiências que eu fiz na vida foi essa daí. E aí ele juntou lá as testemunhas e tal. Não, esse imóvel já está comigo há 10 anos e tal, né? Tudo para comprovar que o imóvel já tinha sido transferido para ele antes de a dívida ser constituída. Porque quando se trata de dívida tributária, se a dívida é constituída em tal data, né? Está lá escrito em dívida ativa, e você transferir um imóvel depois daquela constituição da dívida, é presunção de fraude. No caso, aí, contra o crédito público, enfim. Mas aí ele alegou que já tinha transferido o imóvel antes, só não tinha registrado. Né? Teve, obviamente, que pagar advogado e tudo mais, a gente foi para a audiência. Né? E na audiência lá, ele trouxe as testemunhas dele, eu fui falando o que eu dava para falar, mas aí o juiz muito, muito sensato, inclusive o juiz federal, ele propôs lá uma conciliação, lá na hora da audiência, né, de a União aceitar que liberar o imóvel, né, porque havia indícios mínimos de que realmente aquele imóvel já estava com ele, e, no caso, o cara que embargou, né, o dono do imóvel, que comprou o imóvel, pagar os honorários do próprio advogado, porque numa situação normal, digamos assim, a União acabaria pagando honorários. Mas nessa situação, obviamente, a União não tinha culpa nenhuma. A gente pediu penhora do imóvel que, segundo o registro de imóveis, não pertencia àquele comprador, e sim à empresa que estava devendo, né? E, lógico, a pessoa, talvez, depois disso, ela tenha tirado uma lição. Né? Se for comprar um imóvel, registra. Né? E, antes de registrar, essa certidão negativa do vendedor, né? Porque aí você já vai saber se o cara está enrolado ou não. Né? Antes de registrar, não. Antes de fechar o negócio. Antes de fechar o negócio. Melhor, né? E aí, já aproveitando isso, já que eu contei essa historinha, eu queria saber de vocês, isso aí foi um caso, essa compra e venda deve ter acontecido há mais de 10 anos, nem me lembro mais agora, embora a audiência tenha sido recentemente. Se há alguma comunicação entre o cartório de notas e o registro de imóveis, quando há, sei lá, uma assinatura de uma promessa de compra e venda, ou mesmo a escritura pública, se há alguma, não que vá haver o registro, né, lá na matrícula, mas uma notificação, qualquer que seja. Não, muito boa pergunta. Nesse caso, assim, do reconhecimento de firma, absolutamente. Não. O reconhecimento de firma termina ali no reconhecimento da pessoa, análise do documento, se ele é minimamente legal, né? Ele não pode ser um documento flagrantemente ilegal, né?
Eventualmente a gente pede alguma coisa, comprovação da propriedade ou alguma coisa para, né, se um caso ficou meio nebuloso ali, mas assim, a rigor, está ali é de responsabilidade da parte e levar registro é responsabilidade dela. Nós não temos. Com relação ao reconhecimento de firma, olha, isso gera muito problema no balcão, que a gente chamou o balcão ali, onde a gente faz atendimento, porque algumas pessoas acham que a gente fica com algum registro daquilo. Eu não tenho absolutamente nenhum registro, só que a pessoa esteve naquele dia, naquele horário, assinando um documento. Eu não sei nem que documento. Se for um documento de veículo, pelo emolumento, eu sei que foi um documento relativo ao de veículo, mas pode ter sido uma procuração, pode ter sido um recibo, pode ter sido um documento de transferência, pode ter sido qualquer coisa. A gente só tem que se refere ao veículo. Se for uma promessa de compra e venda do imóvel, não tem nada. Ali saiu dali, eu perdi completamente o registro e não vou poder nem testemunhar. Na questão das escrituras, também não vai nenhuma notícia para o registro de imóveis. A gente notifica, faz a declaração das operações imobiliárias para a Receita Federal. Essa sim. E em alguns casos, outros tipos de comunicação, né? A Tayane é especialista nisso, né? Mas se é uma situação que pode envolver uma lavagem de dinheiro e tal, vai para, né, outros órgãos, mas não existe isso. Então, a primeira providência fez um contrato, leva registro, mesmo que seja uma promessa, né, que vai ser cumprida depois através de uma escritura e tal, ela pode ter assento lá no registro de imóvel. Quase ninguém faz isso, né? Muito pouco. Se comparar com essa a pessoa tem dinheiro para comprar um imóvel, porque não tem dinheiro para comprar um imóvel. Mas realmente não acontece e não tem nada. Muitas vezes gera esse tipo de indignação, mas como eu assinei aqui a minha União Estado? Sim, mas fez um reconhecimento, eu não tenho. Eu só sei que por veio aquele dia fazer um reconhecimento de firma, é só o que eu tenho aqui. Né? Não tenho notícia da tua União Estado, nem que regime escolheu, nem nada. Perdeu o documento, ou, enfim, eu não tenho nada ali para comprovar. Tá? Principalmente aí no reconhecimento de firma, muito cuidado. A escritura, sim, fiz a escritura, ela vai ficar lá. Você pode queimar o documento, rasgar, vem e pede outro. Pede uma certidão, né? O original fica no cartório, da escritura, que é o ato produzido pelo cartório, né? É um ato muito mais seguro do que o reconhecimento de firma. Mas para as operações diárias, né, da dinâmica da vida privada, dos negócios, é preciso o reconhecimento de firma, né? Então, isso acontece, existe esse... E não impede também de um mesmo imóvel que foi vendido ser escriturado em outro cartório. Tem duas escrituras, mas o primeiro que registra é o proprietário. Exatamente. Tem 10 escrituras. Pode ter. Num caso de um estelionatário, alguma coisa, ele pode vender 10 vezes o mesmo imóvel. Ele vai fazer em 10 cartórios diferentes, vai fazer uma diferente. Quem chegar primeiro lá no registro de imóveis, e eu já tive caso, tem um registrador, nosso colega que é muito conhecido, que é o Lamana Paiva, ele já teve na fila 2 títulos para o mesmo imóvel, no mesmo dia, na mesma hora. E agora, né? Quem estava antes na fila. E aí surgiu toda uma questão entre os registradores, sabe? Mas e a preferência E se a pessoa chegou antes e o outro era idoso e passou na frente? Não, aí vocês já estão levando para uma loucura, mas teoricamente pode acontecer. Mas, infelizmente, aqui em Caxias, o pessoal, mesmo com escritura, eles não levam registro. O que aparece de caso no cartório de escritura de 1980, 1995, que as pessoas não levaram para registro na época, resolveram levar hoje, viram que estava lá na gaveta, sei lá o que aconteceu, foi para o registro, voltou impugnado, porque mudou a legislação, mudou normas, o terreno irregular, que hoje já é regularizado, tem que identificar a escritura, daí o vendedor morreu, tem que ir atrás dos herdeiros. E teve um caso que apareceu lá no cartório de uma escritura que foi feita em um outro tabelionato da cidade. Não, na verdade, a escritura foi feita lá no cartório, eles eram em 3 proprietários na matrícula. Daí, lá no cartório, um deles doou o imóvel, não se levou a escritura, ou ele vendeu,
ele não levou a escritura para registro, daí essa mesma pessoa que vendeu foi num outro campeonato e doou o imóvel. E esse que ele doou registrou antes, ou foi uma coisa ao contrário. E daí se criou uma confusão e o primeiro queria resolver a situação e não tinha o que fazer, porque ele tem aquele velho ditado, quem não registra não é dono, né? Então, aquele que registrou primeiro tem o direito do imóvel, aquele que não registrou, infelizmente. E às vezes é só para não pagar o Micael. O ITBI, ele faz a porra da escritura. É mais comum. Um pouquinho não é só, tem os emolumentos também, né? Mas assim, é muito comum o pessoal ir comercializando, e quem é mais antigo achava que quem tinha escritura era dono. Tanto é que o pessoal tem medo de alguém roubar a escritura. Sim, só que eles vão fazendo um monte de operação lá pelas tantas, eles querem fazer uma venda direta, pegam o primeiro, comercializavam atrás do último para não pagar nenhuma das operações intermediárias. Então, nós ainda hoje recebemos muitas guias para fazer de TBI que não são nem real. São anteriores a 94. Nós pegamos casos assim que, gente assim, que ele trabalha na área imobiliária, né, doutora Fernanda, já tivemos algumas conversas também a respeito. Eu já peguei caso de quadra inteira, o dono do lote 3 construiu no 4, e aí foi todo mundo construído errado, a BITS tudo pro lote certo, mas um construiu no terreno do outro, quando chegou na esquina, alguém se deu conta, não, mano, não comprei. E aí eles chegam na tua frente e dizem, eu queria ver o que eu faço para arrumar. Aí, e assim, as pessoas não têm ideia, né? É uma pergunta que eu ia fazer até sobre se existe uma noção do passivo de retificação, se existe uma estimativa de quanto do que se tem para ser retificado. Porque antigamente nós estamos falando de épocas que o município não tinha computador, e os cartórios também não. A internet, o celular chegou no Brasil em 94, se eu não me engano, os primeiros em Brasil, então não tinha nada. E isso está vindo hoje para ser arrumado, né, doutora Fernanda? O pessoal que trabalha nos cartórios, então nós temos muita dificuldade em relação a isso. Nós não temos nem ideia de quanta coisa tem para arrumar, como ela falou ali também, imóveis que foram transacionados como área rural e hoje estão no período, porque tem que arrumar tudo. E tem aqui também o Gabriel, né? O Gabriel é estudante, é auditor fiscal do município, hoje ele trabalha na diretoria de tributação sobre patrimônio, está trabalhando no IPTU, né? Eu vejo isso também o tempo todo. Mas as pessoas não têm ideia da quantidade de problemas que tem. Se hoje não surgisse mais problema nenhum, teria trabalho para muito tempo ainda. Há 2 anos nós resolvemos um problema que se arrastava desde 1958 em loteamento da cidade. Então, assim, realmente é um campo vasto que envolve muito bom senso, porque às vezes precisa de bom senso para resolver, porque não se resolve. E a minha pergunta, então, seria exatamente em relação a uma noção de tudo que existe articulado, se vocês têm alguma estimativa, olha, no contexto do que a gente arruma, do que vem, quanto tá redondo e quanto a gente teria para... Eu até pesquisei o dado, falando a verdade, que o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele comentou que cerca de 50% dos imóveis, então mais de 30 milhões de imóveis no Brasil, estariam com alguma irregularidade, seja de benfeitorias, de área de posse, propriedade, enfim, então é um número... 30 milhões de imóveis, senhores. Se isso aí não é um oceano azul, eu não sei o que é. Aí. E vem agora, até eu realmente não tenho essa estimativa, doutora Tina, eu realmente não tenho, mas eu estive numa solenidade essa semana agora, no Tribunal de Justiça, em que eles colocaram um projeto que aconteceu em Tramandaí, onde foram milhares de imóveis regularizados, numa forma, uma iniciativa da magistrada lá, em Tramandaí, com participação de Ministério Público, de Prefeitura, de tabelionato, né, todos os atores envolvidos, né, dessa comunidade, das pessoas, né, e trazendo todos para uma grande sala de audiência para haver uma grande composição, e assim eles estão regularizando aos milhares os imóveis lá, porque senão fica aquela coisa de um oficia para o outro oficia para um, e nada acontece, né? E daqui a pouco o promotor está com medo, né, de abrir mão de alguma cautela que devia estar sendo feita, e então acaba trancando, né? Então,
tá para surgir um grande projeto estadual aí nesse sentido, tá? De um grande esforço aí. Foi um evento assim que contou com o presidente do tribunal, o vice-presidente, o vice-governador do estado, representantes da Defensoria Pública, que também estavam lá, do Ministério Público. Então, realmente, o poder público acordou que precisa resolver isso daí, né? Precisa agir para regularizar. Aqui em Caxias é gigantesca a quantidade de imóveis de loteamentos irregulares, né? É aquilo que eu disse, né? Se o negócio é bom, as pessoas fazem, né? Então, as pessoas compravam terreninho, o Beto falou, né? Tinha lá 20 hectares, partilhava em não sei quantos pedacinhos, enquanto que o regular custava 150 mil o terreno, o meu aqui eu vendo por 40. É uma barbada. É do lado daquele ali. Eu estou vendendo aqui por 40, o cara está vendendo por 150, claro. Levou anos para fazer o processo certinho e fazer as coisas. Não, eu estou aqui dividindo a terra aqui, vendo um pedaço, num papelzinho aqui que o meu advogado fez ali, né? E isso era muito comum em Caxias, né? Por muitos anos foi muito comum. Mas atualmente a gente tem o caso do Campos de Galópolis ali, que é um caso que ele fracionou o imóvel e não é tão antigo assim. E ele fracionou e agora está sendo regularizado. Ainda acontece, né? E claro, hoje é isso, são bairros da cidade que estão, né, nessa situação. Mas a gente vê uma luz no fim do túnel para que isso se resolva, né? Pelo menos. Mas dá para se ter uma noção de quantos imóveis ainda tem irregulares. Espero que o registro de imóveis da primeira zona, eles devem estar numa numeração de matrículas lá por entre 120 e 150, por ali. O registro de imóveis da segunda zona vai estar lá no 105, 110. Calcula esses dois, que é o registro da cidade inteira, só que boa parte dessas matrículas são de apartamentos e loteamentos que são regularizados. Então, pega um prédio que tem 30 apartamentos, ali tu já tem 30 matrículas só daquele terreno. Só que tem quantos terrenos ali ainda no município que não tem a sua matrícula regularizada, né? Então, é muitos casos, porque em Caxias é enorme, né? Mas se pegar hoje a população de baixa renda, para eles regularizar um imóvel não é tão simples, né? Não. Alguém que ganha 2 salários mínimos, às vezes, ali vai fazer esse procedimento de regulação, vai gastar mais do que gastou na própria casa. Sim. É verdade. Tem incentivo fiscal, acho, público que é. Aí que entra a iniciativa dessa situação que aconteceu em Tramandaí, é mais ou menos nessa linha, né? Justamente os bairros, né, mais sim, porque daí é isso, né? Como era barato, a pessoa foi ocupando ali, alguém que tinha terra foi vendendo a qualquer coisa ali. Não quer comprar uma coisa regularizada. Sim. É mais barato, porque ele tinha condição de comprar e ele não tinha o conhecimento para saber que aquilo ali não era regular. Né? Exatamente. Bom, vale fazer menção que aqui em Caxias há um movimento já bem consistente em prol da regularização envolvendo os registradores. No próximo mês, dias 8 e 9 de novembro, vai ter a terceira edição do Seminário de Regularização Fundiária. E aí eu comentava que nós temos uma referência aqui na cidade, na prefeitura, Luana Mesomo, que é uma funcionária ali, pública que é bem atuante e tem muitos dados, inclusive trazer para nós em outros momentos. E bem por conta dessa preocupação da cidade em regularizar. Dado o avançado da hora, nós temos mais perguntas, mas como também precisamos cumprir com o nosso organograma e para garantir que os convidados venham no próximo momento em que forem convidados, é importante que eles saiam assim felizes, leves e não muito cansados. É estratégia. Então, eu vou dar por encerrado nesse momento a nossa segunda noite, reforçando a todos que amanhã nós teremos outra atividade presencial e que de modo concomitante nas redes sociais, especialmente no YouTube do curso, durante os dias que não temos atividades presenciais, ocorrem os lançamentos de atividades assíncronas. Ainda serão lançadas 2 atividades no fim de semana, envolvendo direito eleitoral e possibilidades de carreira para quem está já assim caminhando para a reta final. Reforço que tínhamos aqui mais perguntas, mas a gente tem que ser educado, garantir que eles venham.
E peço novamente aplausos aos nossos convidados em função da excelência. Esse, então, ao tabelião. Agradeço a nossa convidada que auxiliou na mediação, professor Wagner, que idealizou, Tatiane, que ajudou a fazer essa conexão entre os dois universos do mundo jurídico, e a Tayane, que é a segunda vez aqui, mas que já é nossa também por conta dos nossos históricos de bastidores. Os professores que estão aqui, muito obrigada, professor Micael, professor Tiago, professor Marcelo, que o professor Diogo já escapou aí, né, mas que ele também estava. Fiquem à vontade para seguir as agendas com os seus alunos e até amanhã para os alunos. Eu nem vou agradecer, né? Amanhã vocês têm que estar aqui de novo. Especial que vieram online. Boa noite a todos. Até daqui a pouco, né? 19 horas, amanhã a gente está aí. Boa noite.